queria saber o que você acha. Você não acha que chegou a hora de a gente ter uma maior representatividade? Talvez a primeira mulher negra da história do STF? Só para complementar, em 130 anos de STF, Jéssica, nós tivemos apenas 3 mulheres como ministra da corte. Você não acha isso estranho? A Ellen Grace, a Carmen Lúcia e mais uma aí, a Rosa Weber. Acho que são 3 homens negros, O que você acha dessa dificuldade, né, do Brasil em colocar mulheres em cargos estratégicos chave da República? Gente, então, primeiro a gente precisa entender que o STF, ele guarda a Constituição, né? Ele é aquele que vai dizer que a Constituição precisa ser seguida, e os últimos 4 anos mostraram a importância do STF para a democracia brasileira. Eu acho que a gente tem que partir daí pra gente entender a importância do STF, e nesse período, como você bem colocou, a gente tem 3 mulheres eleitas, 3 homens negros eleitos, como o Léo colocou, né? E aí, o que eu acho disso? Eu acho que quando o Lula ele fala pra gente que raça e gênero não serão levados em conta, a gente entende que raça e gênero serão levados em conta. Porque a gente tá entendendo justamente o contrário. Se até o presente momento nós só tivemos homens brancos como ministros do STF, e ele tá dizendo pra gente assim, não vamos discutir isso porque o importante não é isso. É que ele já colocou qual vai ser os critérios dele, que são homens brancos de sua confiança, né? E aí, nesse momento, eu acompanho o Greg News, e o Gregório do Vivier encampou essa luta, que é uma luta do movimento negro. O Gregório, ele foi muito atacado pela própria esquerda. Falaram pra ele que ele estava trazendo uma pauta identitária, né? Tratam essa discussão como algo muito raso, muito... então é só a cor, é só o... Quando a gente vive num país de maioria negra, e que tem a terceira maior população carcerária do mundo, majoritariamente negra, e em contrapartida a nossa vida está sempre sendo definida pela maioria branca, porque nós não estamos no judiciário, estamos muito pouco no legislativo e no executivo, né? Eu vi uma pesquisa que pouquíssimas mulheres negras foram eleitas no último pleito para vereadora, para deputada federal, para deputada estadual. Isso é sintomático. Isso fala que, apesar de nós sermos a maioria da população brasileira, a população brasileira ainda não nos compreende como dignos de representá-las. A Câmara de Campos não tem uma mulher. Exato. Nem mulher de direita. Nem de direita. E se a gente observar a última composição da Câmara, a gente vai entender que tanto a Josiane como Josiane Morumbi. A Josiane Morumbi, aquela outra que era professora. Aquela Rosilene do René. Rosilene do René? Não era bem ela, não. Mas auxiliadora eu vou lembrar Freitas. uma. Mas as últimas 2 que estavam na Câmara, elas não foram eleitas. Elas esperaram. Quando teve o chequinho e que teve um esvaziamento da Câmara, elas entram, porque elas eram suplentes, elas não foram eleitas de primeiro turno. Aquela que tinha a causa dos animais, uma menina que tinha a causa Não, dos ela animais, que era da educação. Ela tá tendo a educação hoje no estado do Rio de Janeiro. Vou dar uma pesquisadinha aqui pra gente nesse processo. Então, assim, é isso. A gente observa que nas próprias câmaras de vereadores, nós, mulheres, não somos eleitas. Então, isso é um problema, professor Odete. A Odete também não foi eleita, gente. Odete não foi eleita. Não foi eleita. Então, a gente tem um problema grave, e que, ao colocar isso, a gente está dizendo o seguinte: nós não podemos mais ser a maioria da população e não sermos representados dentro dos 3 poderes, porque isso não é só sobre representação, é sobre quem está legislando sobre a nossa vida. Sim. Se essa pessoa não conseguiu minimamente se colocar no nosso lugar, porque tem experiências muito diferentes da gente, como que ela vai conseguir compreender o que a gente passa? Quando o Zanin vota para que uma pessoa que roubou um pote de manteiga, por exemplo, se mantenha presa, isso é muito sintomático. O Zanin é advogado de rico. Sim, e é um cara da elite de São Paulo. O Zanin é rico. Sim. Ele nunca vai entender o que é uma pessoa que precisa roubar um pote de manteiga, gente. Isso é grave, isso é sério, né? Sim. Então... É o distanciamento, sim, do judiciário da realidade do povo, né? Exatamente. Léo, aí, vamos ler os comentários. As ruas estão gritando aí, vamos ver o que o pessoal tá falando, hein? Vamos entrar aqui, os comentários. Espera aí.
Vamos lá, ó, chegamos aqui. Sileno Martim, Pobel é candidato a prefeito de Maricá, nada a ver candidatura em Campos. Então seria aí uma... Pode ser uma fake news isso aí. Fake news? Pode ser. O Derek tá falando que não é fake news, não. Esse site é o Clique, né? Que eu digo fake news não que seja uma fake do site ou do Derek, mas talvez ele esteja plantando essa notícia com algum objetivo político, né? Que a gente chama de balão de ensaio. O Douglas Barreto aqui, ó. Thiago não tem autonomia, se Vaguinho disser não, ele não concorre. Então, aí, ó, dizendo que quem decide é o Vaguinho. O Vaguinho já tá com acordo com o Vladimir faz tempo, assim como a família Reis. O tabuleiro na Baixada já está montado para 2016. Pobel quer negociar a vaga, só isso, tem a menor chance. Então é isso aí que ele está querendo. O começo de 2018 leva a outra, era para passar de novo. Quem aproveitou, quem não aproveitou, não, já era. Então, realmente, assim, o bolsonarismo perdeu muita força. Continua aí, vai ter muito voto e tal, mas o que foi em 2018, né? Que elegeu um desconhecido como Witzel, né? Isso aí a gente tá livre, pelo menos dessa vez. Olha só, Cecília Fiô, ele considera Flávio Dino negro. Há controvérsia. E aí, Jéssica? O que você acha disso? Olha. Como é que é o negócio? Olha só, Flávio Dino é negro, e aí ele, enfim, de qualquer forma a gente tá pautando outra coisa, que é uma questão de uma mulher na STF, mas Flávio Dino é negro? Eu não tenho negrocard. Não serei eu. Eu até dei uma leve cuspida aqui, ó, de nervoso. Quem tá perguntando é a Cecília, não sou eu, tá? Porque não vai ser eu por dizer que o Flávio Dino é negro ou não. Essa info não está basada para mim. O que eu posso dizer com certeza é que eu sou negra. E, gente, só um pontinho. É que era a Joilza Rangel. A última. Joilza me parece que é subsecretária de Educação Estadual, se eu não me engano. Tá, e o ACM Neto é negro? Lembra dessa história? Pra quem não sabe, gente, houve uma grande polêmica na eleição para governo da Bahia, a última eleição, que o ACM Neto estava concorrendo com o candidato PT, que foi eleito governador, esqueci o nome dele mesmo, alguém lembra? Jerônimo. Uhum. E aí houve uma polêmica porque o ACM Neto, que é neto, como o próprio nome diz, do Antônio Carlos Magalhães, né, um grande oligarca da política da Bahia, e em algum momento ele se declarou negro durante o período eleitoral. Isso gerou uma grande polêmica lá. E aí ele apareceu com uma coloração muito estranha de bronzeamento, não sei que produto, que a gente vê muito em banca de cota, né? Pessoas fazendo isso, aparece com um negócio laranja, querendo fraudar cotas, né? O que você achou desse episódio do caso do ACM? Porque aí não é questão de você ter negrocard ou não, mas o uso político que ele tentou fazer se autodeclarando negro. Eu acho, e aí já para colocar uma discussão super importante que vem sendo feita também pelos movimentos negros, né? Que são as nossas conquistas históricas, que são colocar a diversidade de raça e gênero no centro da pauta e como as pessoas vêm se apropriando dessa discussão. Porque assim, olha só, pra gente, a pessoa se declarar enquanto negra foi o que a Sueli Carneiro disse pra gente. É estratégico. Sueli Carneiro, pra quem não conhece, é uma intelectual do feminismo negro, do movimento negro. Ela é diretora do Guelé 10. E ela fala pra gente o seguinte: o movimento negro, estrategicamente, juntou pardos e pretos sob a nomenclatura de negro. Porque a gente precisava mostrar que a maior parte da população brasileira não era branca. E que a gente está sendo subrepresentado nas políticas públicas. Beleza. E o que isso significa? Que pessoas de tonalidade mais clara do que a minha, elas podem se reconhecer como negras. Qual é o grande ponto disso? É que as pessoas não podem se utilizar dessa pauta só quando for benefício para elas. Então, assim, eu vivo a vida inteira como um herdeiro, como uma pessoa que passa longe de ser compreendida enquanto negra e jamais me posicionei a favor da pauta, jamais comprei a briga, jamais tentei entender o que significa a minha ancestralidade e tudo mais, mas agora é benéfico que eu seja negro. Então eu vou me declarar. E isso é o que a gente está denunciando. Porque, assim, não pode, gente. Isso é grave, porque, vamos ser sinceros, historicamente, agora a gente conseguiu colocar no centro da pauta. Mas antes, a gente aprendeu que ser negro não era uma coisa boa. Aí, quando a gente vê pessoas
se favorecendo da pauta, isso pra gente é muito duro, porque assim, foi muito difícil a gente se reconhecer enquanto bonito, enquanto inteligente, porque sempre colocaram ser negro enquanto algo subalterno, algo inferior, algo ruim. A gente conseguir colocar isso como algo positivo não é para as pessoas agora se aproveitarem da pauta. É para que se de fato se compreenderem, que se engajem na pauta. E outra, nem todo mundo precisa ser negro. Tá tudo bem. E poder estar construindo a pauta da discussão racial, porque a questão da discussão racial, ela não é da população negra, ela é da população brasileira. Pode ser indígena, negro, branco, todo mundo tem que estar em prol da pauta. Espero ter respondido e saído dessa.